Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos edificando nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 5, o versículo 1 diz assim. Vou ajeitar. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Até aqui. Veja, irmãos, o livro de Daniel ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, são 6 capítulos. Daniel vai falar da vida no reino de Babilônia. E na segunda parte, ele vai tratar das visões. O que aconteceu aqui? Aqui, Nabucodonosor já não governa mais a Babilônia. Um descendente seu, chamado Belsassar, está no governo. Na verdade, esse Belsassar aqui não é o rei. Esse Belsassar aqui é o príncipe regente. Existe toda uma sequência de lutas. Houve briga entre os filhos de Nabucodonosor para assumir o poder, até que o poder veio chegar na mão no pai de Belsassar. Quando isso aqui está acontecendo, o pai de Belsassar está em viagem, provavelmente para o reino da Arábia. E Belsassar está no comando do país como príncipe regente. E ele marca uma festa para os principais, aqui quando fala 1000, veja, você não pode entender isso aqui de uma maneira literal. Isso aqui está querendo dizer que ele chamou os principais do governo para uma festa. Tudo bem o rei fazer uma festa, o governante fazer uma festa? Sim. Mas a questão aqui é interessante. Por quê? Porque as portas de Babilônia, o exército dos medo-persas estava acampado para tomar a cidade. Veja, uma das maiores máquinas de guerra da época, uma máquina de guerra que vinha tomando muito terreno do reino de Babilônia, está à porta da cidade. E aí você fica sem entender a postura do rei. Como que um rei, com o inimigo acampado às portas, marca uma festa desse montante aqui? A questão é muito simples. O texto vai nos mostrar que Belsassar está tomado de uma arrogância, de uma autoconfiança, que vai destruir o seu reinado e vai destruir a sua vida. Os historiadores contam que a cidade de Babilônia era tecnicamente intransponível. Quando você olhava os muros, não tinha como tomar pelos muros, não tinha como entrar pelos portões. A cidade tinha pelo menos 20 anos de mantimento para aguentar o cerco. A cidade era diretamente regada pelo rio Eufrates, um dos maiores rios do mundo. Nenhum exército conseguiria manter um cerco de 20 anos. Então, baseado em toda essa segurança militar, baseado nessa confiança, veja, Belsassar simplesmente marca uma festa. Tomado de arrogância, tomado de autoconfiança, ninguém pode mexer comigo, fez uma festa. E não foi uma festa pequena. Foi para mais de 1000, só os convidados principais, fora os periféricos. Uma festa regada com muito vinho, uma festa regada com muita luxúria, uma festa regada até por bacanais, entendeu? Como se diz, praticamente foi uma rave no reino de Babilônia. E o texto continua, versículo 2. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei,
os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui. Olha que interessante. Belsassar não se contentou só com a festa. Depois que ele tinha tomado muito vinho, de uma maneira imprudente, ele manda buscar os utensílios que Nabucodonosor, veja, quando o texto fala Nabucodonosor, seu pai, nós temos que lembrar daquele hábito antigo. Aqui pode se tratar de Nabucodonosor, quando a palavra pai, pode ser avô, pode ser bisavô, pode ser tataravô. No mundo antigo se tratava dessa forma. Lembra os reis de Judá? Davi, seu pai. E o cara era trineto de Davi. E a Bíblia tratava ele como Davi, seu pai. É um hábito da época. Mas o que o texto quer mostrar é o seguinte: os utensílios que a Bíblia fala que Deus deu na mão de Nabucodonosor. Ele manda buscar esses utensílios, não contente. Ele distribui os utensílios santos do Senhor. E começa a tomar vinho junto com a turma. No meio da festa. Veja que interessante. Primeiro, quem deu os utensílios na mão de Nabucodonosor foi Deus. Segundo, nos maiores rompantes de arrogância de Nabucodonosor, jamais passou pela cabeça de Nabucodonosor fazer esse sacrilégio. O que Belsassar está fazendo aqui é um sacrilégio. O que Belsassar está fazendo aqui, lembra que da palavra que eu falei, que a linguagem profética tem um termo chamado ementa. O que é a ementa? É um padrão profético que vai se repetindo em várias fases da história. O que nós vemos que Belsassar está fazendo aqui? Ele está realizando o padrão profético da maioria dos reis pagãos que tiveram contato com o povo de Deus. E o comportamento dos reis pagãos em contato com o povo de Deus é um comportamento de blasfêmia, é um comportamento de sacrilégio, é um comportamento contrário à palavra de Deus. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Olha a ousadia desse homem. Ele não só mandou buscar os utensílios, usou eles para beber e para dar glória aos ídolos, aos deuses de barro. O que vai acontecer? Vai acontecer algo espetacular. Versículo 5. Toma um gole de água. Na mesma hora, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O que acontece? Uma visão espiritual aberta diante de todo mundo. O que o rei vê? Uma mão com forma de mão de homem escrevendo no teto do salão. Na hora, o rei perde as forças. Na hora, o joelho dele começa a bater. Na hora, ele entra em pânico. Não somente pânico, ele entra em desespero. Olha o que o versículo 7 vai descrever. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsassar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores
estavam sobressaltados. Até aqui, olha que interessante. O rei desesperado grita, olha, chama os sábios. Convoca todo mundo. E ele promete riqueza, ele promete poder. O detalhe é que ele promete que seja o terceiro do reino. Quem é o primeiro? O rei que está de viagem. Quem é o segundo? O príncipe regente, Belsassar. Quem é o terceiro? O que disser a interpretação da visão, do que está escrito e da visão. Só que ninguém conseguiu nem ler, nem interpretar. E todo mundo ficou muito perturbado. Acabou a festa. A festa azedou. Entendeu? Nos mostrando algo interessante, que todo mundo já sabe, né? A alegria do mundo, a alegria baseada numa base anticristã, dura pouco. Não é perene. Não é algo que tem muita duração. Aqui, numa atitude, Deus acabou com a festa. E essa liderança aqui entrou em pânico. Todo mundo ficou sobressaltado. Ninguém sabia o que fazer, que nem barata tonta. Não é algo comum. Não é algo comum. E uma questão interessante é o seguinte. O historiador grego Heródoto, na sua obra, ele registra essa festa aqui. Ele mostra que quando o exército medo-persa estava acampado à beira de Jerusalém, dando spoiler aqui, na beira de Babilônia, na queda da cidade, foi a noite que caiu a cidade. No meio da cidade estava havendo uma enorme festa. Quer dizer, essa festa realmente existiu. Ela é comprovada na arqueologia. O que a arqueologia não fala é como Deus, de maneira espetacular, faz acontecer isso aqui, deixando todo mundo maluco. E aí a narrativa continua, versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo, ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Olha que interessante. Era uma festa de arromba. A rainha não estava presente. Nós não sabemos por quê. Por que essa mulher não estava presente? Estava todo mundo lá. Provavelmente por causa da altura da sua idade. Provavelmente por causa da sabedoria que os anos vão dando. Ela não queria participar daquilo, porque ela já sabia o que ia acontecer na festa. As festas pagãs e o que acontecia dentro era muito conhecido. Mas essa mulher, sabendo do que aconteceu, ela entra e passa a fazer parte da história. E o que ela vai falar? Versículo 11. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltessassar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Olha que interessante, a rainha mãe, provavelmente a avó do rei. Veja, nós não temos certeza se ela era mãe do rei, se ela era avó. Os historiadores se dividem. Mas a rainha mãe conhecia Daniel, conhecia a obra de Daniel. E imediatamente ele indica para o rei, fala, olha, não se turbe, você tem um homem sábio dentro do teu reino, mostrando o quê? Que Daniel aqui estava numa época em que ele não estava em tanta evidência. Lembra dos entraves da política? Existem altos e baixos.
Até hoje a política é assim, ora um está mais evidência, ora outro está mais evidência. Mas o príncipe regente nem pensou em chamar Daniel, e a rainha mãe lembra. E aí o que vai acontecer? Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha que interessante. Belsassar mostra que ele não passa do menino mimado, caprichoso. Porque olha a maneira que ele se dirige. Veja, ele está fazendo uma festa, acabou de acontecer uma visão espetacular, todo mundo entrou em pânico, ninguém interpretou a visão. A rainha mãe falou que Daniel era um homem sábio, e a maneira que ele começa a falar com Daniel, uma maneira arrogante, tipo assim, olha, vocês não são daquele povinho que meu pai venceu e que são tudo escravo aqui na minha terra? Veja, ele entra na conversa com Daniel por cima. Como eu costumo dizer, no meio do pavoruco. Está acontecendo algo espetacular e o camarada não desce do degrau, não desce da sua arrogância. A maneira que ele fala com Daniel é uma maneira extremamente arrogante. Isso explica tudo que vai acontecer naquela noite. E a narrativa continua. Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. O que ele faz aqui? Ele promete a Daniel a mesma coisa que prometeu aos outros. Olha, você vai ser o terceiro, vai ganhar muita grana, eu só quero que me interprete o escrito e o que ele quer dizer. A resposta de Daniel é num tom extremamente simpático, extremamente carinhoso. Olha como Daniel responde. 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. Olha que interessante. Daniel fala, olha, eu não quero conversa contigo, não preciso de nada disso. Mas Daniel sabia que ia ser usado por Deus. Fala, mas eu vou te dizer o que está escrito, a interpretação. E Daniel começa a responder a primeira alegação de Belsassar. Lembra que ele falou, esse povinho vagabundo lá do Oriente Médio, que não presta para nada? O que Daniel vem falando? Olha, quem entregou nosso povo e quem deu poder ao teu pai foi o nosso Deus, o Altíssimo. Daniel começa, como toda conversa tem que começar, com a verdade bíblica, com o princípio bíblico. O resto não importa. Não importa o que as pessoas acham, não importa o que as pessoas pensam. O que importa é o que Deus pensa e o que Ele manifesta na sua palavra. Amém? Então ele começa, olha, quem deu poder ao teu pai foi o Deus Altíssimo, o nosso Deus, o verdadeiro Deus. E ele continua, 19. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria, matava, e a quem queria, conservava em vida, e a quem queria, engrandecia, e a quem queria, abatia. Olha que interessante. Ele fala toda a verdade sobre Nabucodonosor. A realidade, essa era a realidade. Quem deu? O Deus Altíssimo.
Na verdade, na linguagem dos mais velhos, o que Daniel está dando aqui é o que a gente chama de passa-moleque. O que é o passa-moleque? Quando você pega um jovem arrogante, fora da casinha, que acha que sabe tudo, que acha que está com a bola toda. Muitas vezes os mais velhos, os mais experientes, dão aquela cotoveladinha, sabe? O passa-moleque. Colocando no lugar. Lembra que Eclesiastes fala, foge das paixões da juventude. Então assim, veja, quando nós somos mais novos, às vezes a gente não mede muitas palavras. E às vezes é necessário alguém mais velho, como Daniel aqui, colocar o rei no lugar. Cara, você está achando que você é o bom. Mas você só está aí porque o nosso Deus abençoou o teu pai. Não tem nada a ver com você. Nada foi em você. Você herdou tudo de graça. Teu pai, sim, era um verdadeiro estadista, revestido de poder da parte de Deus. E que todo mundo tremia diante dele. Quem é que está do lado de fora da cidade? O exército medo-persa. Estava tremendo do rei. Se cercou a cidade, não. Percebe como a visão do príncipe regente, não, rei, me perdoe, a visão do príncipe regente, ele se acha mais do que é. Ele acha que ele pode mais. E aqui ele está tomando um passa-moleque. Daniel está colocando ele no lugar dele. Perceba as palavras e você vê o que Daniel está fazendo, de maneira corajosa. Ele poderia chegar e falar, bom, manda matar esse cara que eu não gostei da maneira que ele falou. Ele tinha essa autoridade. E aí a narrativa continua, versículo 20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado o seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva do campo, como os bois, e do orvalho do céu foi molhado seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. O que ele fala aqui? Da humilhação de Nabucodonosor. Ele falou, olha, o Deus verdadeiro exaltou. O Deus verdadeiro humilhou. E ele exalta a quem ele quer. Isso aqui nada mais é do que a repetição do que ele fala antes, para o próprio Nabucodonosor. Então ele está colocando Belsassar no seu lugar. E a narrativa vai continuar, versículo 22. E tu, Belsassar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, desses louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. O que ele fala aqui? O motivo da aparição. Primeiro ele fala, olha, o teu pai foi grande, o teu pai foi humilhado, mas o teu pai se arrependeu. Teu pai teve um coração humilde, você não. Além de você não ser humilde, você ainda trouxe os utensílios para cá. E diante de todo mundo, você cometeu sacrilégio, eu que estou colocando essa palavra. E você não está percebendo o seguinte, que a tua vida está na mão do Deus Altíssimo. Muitas vezes, na nossa arrogância, nós esquecemos que a nossa vida está na mão de Deus. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Você não sabe se daqui meia hora você vai estar vivo. Nós esperamos que vamos estar vivos. Mas nós não sabemos. Daniel está falando essa verdade para Belsassar.
Uma dura realidade que Belsassar esqueceu na sua arrogância. Percebe o que está acontecendo aqui? E aí a narrativa vai continuar. 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus teu reino, e o acabou. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. O que Daniel faz aqui? Daniel dá o veredito. Na verdade, essas três palavras, Mene, Tekel e Ufarsim, elas querem dizer basicamente a mesma coisa, que é repartir, dividir, pesar. Só que como verbos, elas têm um sentido mais completo. Então o que ele está falando aqui? No 26, olha, contou Deus o teu reino e o acabou. Deus avaliou e pôs fim no teu reino. Antes de acontecer. E aí ele vem. Tekel, você foi pesado na balança e você se achou em falta. Irmãos, todos nós. Lembra que a Bíblia fala, todo ser humano que já viveu nesse planeta, primeira coisa que vai acontecer, vai comparecer diante do Deus Altíssimo. Segunda coisa que vai acontecer, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Terceira coisa que vai acontecer, após essa confissão, quem não fez isso em vida como um cristão, e fez isso de maneira obrigatória, lá no tribunal lá no final de tudo, no tribunal do trono branco, essa pessoa vai confessar, obrigada, que Jesus Cristo é o Senhor, e vai ser lançada no lago do fogo. Isso é o que a Bíblia nos ensina, essa é a escatologia bíblica. Todo mundo vai dar conta de si a Deus, ninguém vai escapar. Qual a diferença do cristão? Vai dar conta igual. Porém, o cristão, nascido de novo, já está com o seu passaporte carimbado para Nova Jerusalém, porque o sangue de Jesus já é expiação pelo nosso pecado. Porém, nós vamos responder para Deus as nossas obras. Agora, o incrédulo não tem esse sangue cobrindo. O nome dele não está escrito no livro da vida. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor, de maneira obrigatória, é lançado no lago de fogo. Belsassar vai morrer nessa noite. E assim que ele tiver inconsciência na eternidade, ele já ia estar no inferno. Para sempre. Pela eternidade. Todo o glamour, toda a riqueza, todo falso poder vão evaporar de um momento para outro. E inclusive, quando ele fala o Farsim, o que é o reino dividido? Os medo-persas eram dois reinos que trabalhavam de maneira conjunta. Por isso que na estátua de Nabucodonosor eles tinham dois braços. Eles trabalhavam de maneira intercalada. Entendeu? Depois eu vou explicar melhor isso. Quem conquistou, o general que conquistou a cidade de Babilônia foi Dario, o Medo. Mas ele estava debaixo do reinado de Ciro, o persa. A arqueologia mostra que o rei governante era Ciro, o persa. Porém, quem tomou a cidade de Babilônia foi Dario, o Medo. Os persas e os medos trabalhando juntos. Entendeu? Por isso que falo, o teu reino foi dividido. Porque, na verdade, eles tomaram todo o reino de Babilônia. E ampliaram, inclusive. Com mais de 120 províncias. E aí a narrativa vai continuar, versículo 29. Então, mandou Belsassar que vestisse a Daniel de púrpura, e que lhe
pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele, que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Até aqui. Amém, irmãos? Veja, como que Babilônia caiu. Simples, a cidade era intransponível. O que os medos e os persas fizeram? Avaliaram toda a cidade e desviaram o rio Eufrates. Fizeram um canal secundário, uma obra de engenharia. Quando fizeram o canal, o rio que entrava para dentro da cidade secou. Quando o rio secou naquela noite, o que ficou no lugar? Um túnel. E eles tranquilamente invadiram a cidade e, sem guerra, tomaram o reino. E mataram toda a liderança. Naquela noite. Nós sabemos o ano, isso aqui é 539 a.C. Nós sabemos o nome do general, olha que interessante. Você não encontrava esse nome Dario na história nessa época. E aí a turma começou a falar que esse Dario aqui nunca existiu, que a Bíblia está errada. E que foi Ciro, o persa, que tomou a cidade de Babilônia, que derrubou o reino. E por muitos anos falava isso, até que a arqueologia descobriu que nessa época aqui o maior general do exército medo-persa era um general medo chamado Gubaro, ou Góbrias. E a arqueologia nos mostra que esse Gubaro, esse Góbrias, que levava o título de Dario. Dario é um título, é o sobreexcelente, é o poderoso, é o grandioso. É como se fosse César. Entendeu? E esse general Góbrias que tomou a cidade de Babilônia. Por quê? Porque o rei Ciro estava numa campanha militar do outro lado do reino. O Império Babilônico era muito grande. Eles não podiam concentrar forças, eles tiveram que dividir as tropas para ir tomando o reino por todos os lados. E a parte mais difícil do reino, que foi a cidade de Babilônia, foi o general Góbrias, chamado na Bíblia de Dario. Isso é normal. A Bíblia usa nomes que muitas vezes não aparecem na história secular. Por exemplo, não havia comprovação que Pôncio Pilatos existiu. Sabiam disso? Por mais de 1900 anos, não se conseguia provar que Pôncio Pilatos existiu. Aí que o pessoal falava, esse Pôncio Pilatos nunca existiu. Até que desenterraram o teatro. Sabe aqueles teatros romanos ao ar livre? E embaixo de uma das cadeiras do teatro estava o seguinte, escrito, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Deviam dar com a cadeira na cabeça dele, mas não pode fazer isso. Percebe? Quanto mais a arqueologia avança, mais existem provas. Por que eu estou falando essa questão do nome? Não existe o nome Belsassar na história dos reis babilônicos. Belsassar é um nome religioso. Qual é o nome do deus babilônico? Bel. Belsassar está ligado à adoração a Bel. Na verdade, esse rei foi provavelmente o rei Nabonido, que tem registro na história. Belsassar é um apelido. Entendeu? Mas nós temos toda a cronologia. Por que é importante você saber essas coisas? Porque o ateu de plantão vai derrubar a sua fé. Entendeu? E tem gente que a fé é tão frágil, é tão sem consistência,
Que se tiver uma pergunta que ele não sabe responder, a fé derrete. Em vez de chegar e falar sinceramente, falar, olha, fulano, eu não sei o porquê disso. Mas eu vou perguntar para o meu pastor, vou procurar saber, depois eu te falo. Tá bom? Acabou, seja humilde. Você não é obrigado a saber tudo, eu não sei tudo. Apóstolo Paulo não sabia tudo, apóstolo Pedro não sabia tudo. Entendeu? Então nós precisamos, todo momento estar aprendendo, todo momento buscando fontes. Amém? Algumas aplicações aqui. Veja, primeiro, gente, existe uma linha, olha que interessante. A maneira de Deus tratar. Com Belsassar, Deus não deu uma segunda chance. Com Herodes o Grande, quando Herodes aceitou ser adorado como Deus, e não deu glórias ao Deus do céu, Deus matou Herodes, comido por bichos. Existe uma coisa curiosa. Deus tem uma maneira peculiar de agir. Existe uma linha invisível, mas essa linha é clara na Bíblia, que determinadas pessoas, sem perceber, tiveram a última chance. Determinadas pessoas, sem perceber, cometeram aquele erro e depois tchau. Isso se repete em toda a Bíblia. Entendeu? Irmãos, cuidado. Aquele que não se humilha diante de Deus, aquele que não se rende diante de Deus, aquele que tem uma postura arrogante diante de Deus, pode passar essa linha. Existem pessoas que nós conhecemos que infelizmente vão passar essa linha e vão morrer e vão para o inferno. Qual é o nosso papel? Orar. Senhor, eles não sabem a diferença da mão direita e da esquerda, eles estão cegos, o Senhor mesmo ensina que eles não podem ver a tua glória. Senhor, age naquela vida. Lembra que tu és um Deus longânimo, lembra que tu és um Deus paciencioso, que o teu nome seja glorificado na obra que o Senhor vai fazer nessa vida. Nós temos que orar. As pessoas estão indo no mesmo caminho de Belsassar, a diferença é o nível da arrogância. Elas não estão dando glórias ao Deus do céu, num determinado momento elas passam a linha, se passar a linha, tchau. Lembra, o cálice da misericórdia, o cálice da ira. E no Apocalipse, quando a gente vê se arremessado o cálice da ira, muita gente morre. Muita gente morre. Grande parte da população viva da terra. Aí é que entra o ministério de oração. E é que quando você vê alguém num caminho de arrogância, com muito jeito avisa, fala, ó, fulano, você está correndo risco, isso aí é perigoso. Lógico, você não vai brigar por isso, às vezes a pessoa não quer ouvir, se a pessoa não quer ouvir, paciência. Mas se abrir a situação, fala, fulano, você não deveria falar assim. Cuidado. Sabe, eu sei que você não é cristão, eu sei que você não gosta de igreja, mas veja, no mínimo você tem entendimento que existe um Criador. Se existe um Criador, você não deve ao mínimo respeito. Já pensou se esse Criador resolve te exterminar agora? Porque a pessoa pode não ser cristã, mas normalmente, em geral, num país como o Brasil, a pessoa crê em Deus. E boa parte deles tem até um certo temor. Só que às vezes pedala. Então, gente, não se humilhar é um caminho de morte. Até para quem é crente. Até para quem é crente. Quem é crente deveria ter mais motivo, porque se começar a aprontar muito, Deus recolhe. Acabou, já está salvo mesmo. Já nasceu de novo, Deus recolhe. Vai para a glória mais cedo. E todo mundo vai ficar falando bem dele no velório. Fala, nossa, aquele irmão legal, né? Pô, que bacana. Você vê como é que é, né? Deus recolheu. Ou... Não é isso que vai acontecer. Se Deus recolhendo é isso, alguém vai deixar de ir no velório? Não. Simples assim. Ah, o pastor está sendo frio. Não, estou sendo realista. Estou sendo bíblico. Entendeu? Então o que aconteceu com Belsassar pode acontecer inclusive com cristãos.
Não se humilha para ver aonde a coisa pode parar. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja, muita gente sabe o poder de Deus e não ouve. Muita gente tem noção do que Deus pode fazer e não ouve. Quantos são os casos? Belsassar foi criado ouvindo as histórias. Daniel fala, você sabe bem de tudo isso, você conhece todas as histórias. Você sabe que os caras foram jogados no fogo. Eu estou aumentando, né? Os caras foram jogados no fogo. Você sabe que teu pai viveu como animal. Você sabe dos sonhos que teu pai teve. E você não se humilhou. Você conhece o poder do Deus verdadeiro. E você mandou pegar as coisas para tomar cachaça, para tomar pinga. É isso que Daniel está fazendo aqui. Gente, muita gente já teve um contato com a verdade bíblica e não ouve. Essa é uma realidade que nos cerca, infelizmente. Que mais? Alegria do pecado é temporária. Gente, pecado é caminho de morte. Alegria do pecado é temporária. Quando você está na prática do pecado, você entra numa cegueira. Você entristece o Espírito Santo. Se Deus retirar a sua mão, você é entregue ao próprio pecado. Aquele pecado da alegria, sim, gente, se pecado não fosse bom, ninguém pecava. O problema é que é uma alegria temporária. O problema é que se Deus pesar a mão, é julgado de uma hora para outra. Nabucodonosor teve uma segunda chance. Belsassar não. Herodes não. Outros exemplos da Bíblia não. Entendeu? Cuidado. O que mais que eu marquei aqui? Veja. Belsassar, ele usou sem respeito um sagrado. Isso tem um nome, tá? Grava essa palavra, sacrilégio. Belsassar cometeu um sacrilégio. Entendeu? Jesus, quando fala do anticristo, fala também do sacrilégio. Entendeu? Como que eu cometo sacrilégio hoje? Que eu não tenho mais utensílio do templo e eu não tenho mais templo físico. Como que eu cometo sacrilégio hoje? Já pararam para pensar nisso? Pastor, eu posso cometer sacrilégio hoje? Pode, principalmente se você for um crente. Nascido de novo. Como? Você pode pegar o seu corpo e fazer o só com uma meretriz. Você pode cair em prostituição. Você pode cair em adultério. Você pode cair em fornicação. Porque o Espírito Santo habita em você e você é templo de Deus. E quando você está pecando contra o seu corpo, o Espírito Santo está ali do lado. O Espírito Santo está junto. Esse pecado tem um nome, sacrilégio. Os pecados sexuais contra o corpo são sacrilégio. Como que você pega os membros daquilo que é santo e coloca em prostituição, coloca no meretrício, coloca em porneia, que é a palavra mais ampla que tem, que pega todas essas práticas. Cuidado, irmãos. O casamento tem que ser um leito sem mácula. O que é um leito sem mácula? Um amor puro, um amor santo, um amor fervoroso, caloroso entre homem e mulher, porém só os dois, íntegros, um para o outro, usufruindo o presente que Deus dá, chamado relação sexual. Qualquer coisa fora disso é sacrilégio. E só pode cometer esse sacrilégio um cristão que tem o Espírito Santo, ou um incrédulo que entra num relacionamento com um cristão. Também está cometendo sacrilégio junto. Percebe a seriedade? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, se eu não me engano, foi o pastor Antônio Neto que citou isso. Ou foi ele, ou foi o Hernanes Dias Lopes. Ele foi certeiro, porque, veja, eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou o utensílio do templo.
Como é que eu coloco o utensílio do templo num bacanal? Em Pornéia? Olha a minha ousadia. Percebe? A seriedade. Que mais? Veja. Em época de guerra, jamais se faz festa. Veja, Belsassar tinha que estar andando nos muros com os seus generais. Tinha que estar junto com a liderança da cidade. A ameaça chegou. O problema chegou. A coisa está séria. O camarada tinha que estar caminhando nos muros. Tinha que estar revisando as tropas. Tinha que estar vendo os víveres. Tinha que estar vendo estoque de alimento. Tinha que estar vendo estoque de água. Tinha que estar mandando espiões para ver a movimentação do exército. O que o camarada fez? O camarada fez festa. Gente, cuidado. Muitas vezes na nossa vida a coisa está ficando esquisita. Eu estou passando por um problema na minha vida. E em vez de resolver o problema, em vez de focar no problema, eu faço festa. Eu deixo para lá. Isso é bem peculiar da cultura brasileira. O brasileiro é bem assim, não, depois eu vejo, vamos assar uma carne aí. Entendeu? Vamos dar uma volta no shopping. Vamos fazer uma festa, vamos assar uma costela lá em casa domingo, depois a gente vê. Gente, a mesma atitude de Belsassar. Problemas, não adianta fugir. Problemas estão aí para ser resolvidos. Agora, não é fazendo festa que você vai resolver problema. Fazendo festa, você vai ser destruído pelo problema. Não adianta fugir de situações erradas. Esse camarada tinha que estar cumprindo seu papel de príncipe regente. Ele tinha que estar mostrando para a população que confiava nele, que ele era alguém confiável, que ele era alguém firme. Gente, você vê a firmeza da pessoa quando existe problema. Quando a pessoa tem compromisso, quando a pessoa tem foco. Se a pessoa busca compromisso, ela é uma pessoa séria. Se ela não busca compromisso, ela está entregando o seu futuro ao nada. Deus é Deus de sim, sim, não, não. Tudo que passar disso provém do maligno. Irmão, como é que está a sua carreira? Pastor, não estou vendo isso aí agora, não. Irmão, e aquele problema lá, pastor? Não sei, preciso ver isso aí, faz tempo que eu não vejo isso. Vai ser engolido pelo problema. É o que Belsassar está fazendo aqui. É o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Amém? E aí, última coisa que é importante é o seguinte. Ao pegar os utensílios, Belsassar está ofendendo o povo de Deus. Não somente isso. Está ofendendo a Deus. Toda vez que eu ofendo a Deus, eu ofendo o seu povo. Toda vez que eu ofendo o seu povo, eu ofendo a Deus. Toda vez que eu toco de maneira indevida nas coisas sagradas, eu arrumo encrenca direta com o próprio Deus. Pagou com a vida, a página da história está sendo virada, e um dos maiores e mais poderosos impérios da antiguidade ruiu numa noite. Porque foi arrogante, porque não se humilhou e porque tratou de maneira indevida com as coisas de Deus. Amém? Vamos orar?